o Senhor possa, ó Pai, falar aos nossos corações e usar a vida do pastor Fábio de uma forma poderosa através da tua palavra, ó Pai. Usa o teu filho e fala conosco neste lugar, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba o pastor com as palmas de vitória. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode ficar sentado, fica à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Márcio que convidou, para estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pelo pastor, pela divina esposa, pelos obreiros, pelas lideranças, pelos irmãos que me recolheram tão bem aqui neste lugar. Que Deus abençoe no nome de Jesus todos vocês com toda a sorte de bênção para a glória e o louvor no nome de Jesus. Queridos, as ferramentas é a mesma, não mudou. As ferramentas é a oração, palavra e jejum. Se nós continuarmos nisso aí, nós vamos envelhecer na presença do Senhor até Ele nos recolher para a glória e o louvor do nome de Jesus de Nazaré. Sou ali da cidade ocidental, sou da Igreja Batista do Ministério do Avivamento. Estamos ali já há 15 anos pastoreando ali aquele lugar e fazendo a vontade de Deus. Não é fácil, mas Deus, quando chama cada um de nós, Ele vai capacitando para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, São Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1 em diante. Para a glória de Deus. Se eu errar algumas palavras, o português de Manolina, porque reprovei a primeira série 5 vezes, fui alcoolizado, andava na rua sujo e tive o privilégio de ser evangelizado pelo próprio Deus dentro do terreiro há 15 anos atrás. E hoje, graças a Deus, Deus abriu meu entendimento. Hoje terminei meus estudos para a glória e o louvor do nome de Jesus. E Deus vai cumprir na obra que Ele tem na vida da gente, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Jesus também é evangelista, sabia disso? Eu me lembro 4 horas da manhã, todo sujo, quando o Senhor apareceu para mim e falou: o que você está fazendo aqui? E aquela voz, que ele não era uma voz comum, era a voz de muitas águas. E era uma voz que mudou de dentro para fora. Então Jesus, ele evangeliza também. Ele faz missões. Ele tem levantado a igreja dele, o povo dele, para continuar fazendo missões. E é sobre missões, sobre o que nós vamos falar um pouco nessa noite, com a glória e o louvor do nome de Jesus. São Mateus, capítulo de número 11, versículo 1 diante, diz assim a palavra do Eterno. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 12 dos seus discípulos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? Solte aí, sempre para a glória e o louvor do nome de Jesus. Queridos, eu fiz uma aliança com Deus, um voto com Deus, que todas as vezes que Deus me levasse em um lugar para pregar a palavra dele, antes de eu entrar na palavra, eu queria contar um pedacinho de um testemunho que aconteceu comigo. Em 2021, no dia 13 de março, querido, eu estava em casa trabalhando e meu telefone toca. E eu ouço, e quando meu telefone toca, eu vou atender. Era meu irmão. E meu irmão, ele da ligação falou comigo: olha, meu irmão, nosso pai acabou de falecer. Nosso pai infartou.
E ali eu ouvi aquela notícia, eu viajo para o estado do Piauí, que meu pai estava morando no Pará, e levaram o corpo para o Piauí. E chegando ali no Piauí, querido, Deus permitiu que eu fizesse culto fúnebre, trazer aquela palavra ali naquele momento para aquelas famílias, para a nossa família que estava reunida. Fiquei ali 4 dias, e na volta, querido, do Pará para cá, eu no meio do caminho eu comecei a entortar essa minha mão esquerda, e eu senti como se tivesse uma mão dentro do meu pulmão apertando. Na minha mente eu falei assim, peguei Covid, estou já perdendo o esforço aqui, estou embora. Na minha mente era isso. E meu irmão estava comigo no carro e falou assim, meu irmão, calma, que nós estamos distantes do hospital, a 500 quilômetros. E eu lembro que eu consegui orar na mente, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus repreendesse todo espírito de morte naquele momento. E eu sei que eu consegui voltar assim, chegando aqui na cidade central, não vou para isso, eu vou procurar um cardiologista. E quando eu procuro um cardiologista e ele pergunta o que aconteceu, eu vou falar para ele, ele falou, vamos fazer 2 exames. Primeiro exame, ele falou, vamos fazer um exame do elétrico. E quando ele fez, ele disse, ó, está tudo normal. E depois ele falou, agora vamos fazer outro exame para ver o tamanho do seu coração. Eu quero falar nessa noite para você ver o tamanho do Deus que nós servimos, a grandeza e o poder dele. Porque eu não sei como você entrou, só sei que você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Eu quero que você entenda nesta noite que o Deus que nós servimos, Ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder uma batalha. É Ele que cuida de mim, cuida de você, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força. E a última palavra sempre vai ser de Deus na minha vida e na sua vida, para a glória e o louvor do eterno Deus que nós servimos. Como o médico vai pedir para fazer outro exame, para ver o tamanho do coração, o resultado vai sair daqui em 3 dias. Se for sair 3 dias, ele me chama nas preces e diz, olha, é o exame que nós vamos pedir para fazer, para ver o tamanho do seu coração. Seu coração está normal, está pequeno, só que o seu coração saiu do lugar. Eu nunca tinha visto falar que um coração saía do lugar. Ele falou assim, olha, o impacto foi tão grande que afastou seu coração de um lado para o outro. E eu tenho um lado, querido, do meu coração fora do lugar. E ele até falou para mim assim, ainda bem que você me procurou a tempo. Sai dali que começa um tratamento. Passando mais uns meses para frente, o pastor lá de Goiânia me liga, diz, olha, eu vou estar pregando na Santa Maria. Vai lá, porque eu quero te ver e conversar um pouco contigo. Pega um carro, querido, vou para Santa Maria. E quando chego para Santa Maria, Deus começa a falar, como tem falado através do testemunho aqui, das bênçãos da grandeza. E ali Deus começa a falar conosco, como culto abençoado, palavra avivada, abençoada para a glória de Deus. E eu começo ali naquele culto, sentir a presença de Deus, chorar. Quando termino, eu entro dentro do carro, querido, e venho louvando o nome do Senhor. Quando chega ali naquela descida do Pedregal, eu não sei se foi uma carreta, eu não sei se foi um carro, eu não sei se eu tinha batido em algo, eu caí dentro do buraco. Eu sei, querido, quando eu fui ver, eu estava rodando dentro do carro, batendo a cabeça no teto de um lado para o outro, desci uma ribanceira para ir embaixo. Demorei uns 10 minutos para voltar assim, não sabia o que tinha acontecido. Quando eu olho, tem uma multidão de pessoas do meu lado e vejo um carro todo acabado na minha frente, vejo um homem em pé na minha frente e vejo uma mulher na minha direção e diz, moço, calma, eu sou da SAMU, você está infartando. E ela começava a desesperar ali, porque ela falava, olha, você está infartando. E ali, querido, o médico, ali a ambulância me levou para o hospital de Santa Maria. Chegando no hospital de Santa Maria, querido, eu estava deitado numa maca, sentindo dor de cabeça. Chega minha esposa e mais um obreiro lá na igreja, ali no hospital, para ficar um pouco ali comigo. E o médico vem na minha direção, perguntando se eu estava bem. Eu falei, doutor, eu estou bem, estou sentindo só uma dor de cabeça. Se eu quiser me liberar, já está minha esposa, o obreiro da igreja aí, nós vamos embora. Ele falou, não, vamos fazer uma ressonância. E depois da ressonância, eu te libero. Querido, eu lá para eu fazer a ressonância. Quando sai o resultado da ressonância, o médico já não vai falar perto de mim. Ele chama minha esposa, os 10 metros de distância onde eu estava, e ele vai falar para minha esposa, ó, você vai embora para casa, ele não vai ter alta, porque o estado dele é gravíssimo, ele quebrou a cervical em 3 lugares, eu quebrei a C1, a C2 e a C3. Se você entrar agora no Google aí e pesquisar o que acontece se você quebrar a cervical, a C3, a maioria vem a óbito, querido. E eu quebrei a cervical, a C1,
a C2 e a C3. Agora vem uma equipe de médicos que vai falar para minha esposa: ó, ele vai ser transferido para o Hospital do Paraná, porque elas são especialistas em coluna de tratamento. E o médico vai agora na minha direção e pergunta: você está conseguindo mover os dedos, os pés, as mãos? Você está sentindo alguma coisa? E eu falei: doutor, eu estou sentindo minha mão, meus pés. Ele falou: você consegue levantar seu pé? Eu falei: consigo. Ele: você consegue levantar sua mão? Eu falei: consigo. E eu falei: por quê, doutor? Não era para estar mexendo aí? Ele falou: não, já está começando o milagre por aí, porque não é para você estar mexendo mais nada. E ali minha esposa sai chorando, desesperada, vai para a igreja. Aí alguns amigos pastores, sabendo o que está acontecendo, né, vai agora levantar um monte de pastores em oração e clamor pela minha vida. Com 3 dias me transferiram para o Hospital do Paraná. Chegando no Hospital do Paraná, querida amada igreja do Senhor, o médico que foi me atender ficou abismado, perguntando: é esse rapaz que está com a cervical quebrada em 3 lugares, em pé na minha frente, caminhando na minha frente? E o médico ficou abismado. Ele agora vai pegar meus exames, vai olhar. Ele senta comigo e olha para mim, olha para o exame, olha para mim, e ele fala: moço, eu não estou duvidando dos exames, mas ele vai fazer outro exame para ver o que está acontecendo. Lá vai o médico do Hospital do Paraná me levar para fazer outro exame. Quando vai sair o resultado, o médico me chama e diz: moço, está tudo quebrado, como é que você está andando? Pois nós vamos fazer o seguinte: você vai colocar um colar no pescoço e eu vou te dar aula, já que quando você está movendo, andando, então eu não vou mexer, mas eu vou colocar aqui no seu lado. Caso você tenha os movimentos nessa semana, você venha, a gente te interna, e no outro dia eu já vou te acompanhar. E eu falei: doutor, em nome de Jesus, nenhum dos meus movimentos eu vou perder. Vou para casa, e quando eu chego em casa agora eu começo o processo, porque o remédio que o médico passou para mim foi morfina e Dramal. E agora os batimentos cardíacos começam a acelerar. Agora, querido, minha pressão não anda mais normal. Minha pressão agora era 20/12. As coisas começam a descontrolar e as coisas começam a sair fora do controle. E agora, querido, lá vai eu de novo procurar o hospital, lá vai eu fazer outros exames. E quando vai sair outros exames de outra ressonância, o médico pediu para ver o que estava acontecendo, porque meus batimentos não baixavam e nem a pressão da minha baixava. O médico estava ali já. Qualquer momento eu podia infartar, ter um AVC. E o médico pede agora uma bateria de exame. E quando o médico pede a igreja bateria de exame, agora está faltando potássio. O médico diz: olha, nós vamos ter que te internar porque o potássio está bem baixo. Você vai ter que tomar umas ampolas para poder andar o teu potássio. A tua vitamina D também não tem, está bem baixa, você pode infartar a qualquer momento. E ele diz: olha, você está com inflamação no aparelho do intestino. Se você acontecer alguma coisa, daqui que você chega no hospital, não tem como mais te salvar. Você tem uma artrose na sua coluna, hérnia de disco em estado avançado, você está com a cervical quebrada em 3 lugares, você está com um nódulo no pulmão de 4 milímetros não calcificado. E ele foi falando, ele disse: e te dou 8 meses para você ficar de cadeira de roda, perdendo todos os movimentos. E o doutor Emerson, que me entendeu, que ele falou assim: olha, e nós vamos fazer um exame de próstata, para ver se você está com câncer. Nós vamos pedir agora uma bateria de exame. E eu vou procurar um hospital particular. E quando eu recebo esse tanto de notícia, querido, eu tive uma visão. E na visão que eu tive deitado na cama, eu vi 3 anjos vindo na minha direção voando. No meio era bem grande, mas do lado era pequeno. E quando eles chegaram na cama onde eu estava deitado, o rodeado falava assim: ainda não era chegada a hora dele, vamos voltar. E voltaram aqueles anjos. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E ali eu comecei a orar ao Senhor, falando: Senhor, e as promessas que o Senhor prometeu na minha vida, e as promessas que o Senhor falou comigo, como o Senhor entrou dentro daquele terreiro, como o Senhor me tirou de lá com o braço forte, quando o Senhor mostrou o caminho, a verdade, quando eu, Senhor, chamei sempre o Senhor de Pai, porque eu não fui criado por Pai. E quando eu tive o privilégio de conhecer Deus, eu tomei uma atitude diante do Senhor, ajoelhado, falando: Senhor, a partir de hoje eu chamo o Senhor de Pai, o Senhor é meu Pai, é o Senhor que cuida de mim, zela de mim. E as promessas do Senhor, fui para a igreja triste, subi no altar, ali
eu ia pregar a palavra de Deus. Eu lembro que entrou uma senhora naquele dia dentro da igreja, uma senhora que não congregava ali, e ela veio marchando na minha direção e disse assim: filho, assim diz o Senhor para ti, sou eu, meu Deus, que cuido de você, sou eu, meu Deus, nessa noite que te curo. E ela foi botando a mão aqui, nas costas, em todo lugar. E ali, querido, quando Deus usou aquela mulher para mim, eu fiquei uma alegria, trouxe uma palavra que pegou fogo naquele dia na igreja. Saí para casa, e quando eu vou chegando perto de casa, surge um homem, não sei de onde ele vem, e aquele homem grita: moço, moço. Eu olhei para trás, ele é você mesmo. O Senhor disse: é 100 anos, 100 anos, 100 anos. Então eu entendi que Deus estava prolongando os anos de vida. Glória ao nome de Deus. E quando, querido, eu vou no hospital fazer o exame que o médico pediu, quando eu chego lá, que sai todos os exames, bateria de exame. Sabe qual foi os resultados do exame todinho? Negativo, 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 negativo. Sabe por quê? Porque quem manda em mim você é Deus. Quem cura em mim você é Deus. Deus confundiu, querido, a medicina para a glória e louvor do nome dele. E hoje estou aí de pé, levando a palavra de Deus. Não sinto nada, querido. Eu precisei passar por cirurgia. Os batimentos cardíacos, querido, hoje é bem baixo. A pressão hoje é 12/8. Não sinto mais nada, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, querido, eu queria trazer isso aqui porque eu falei com o Senhor. Quando Deus me der essa oportunidade, aonde eu fosse, eu falar do poder dele. E eu quero te dizer nessa noite: não importa se você está aqui doente, se você está passando alguma coisa, eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, ele é o Deus que vai curar, vai libertar nessa noite, vai salvar, vai renovar vidas nessa noite, porque esse é o Deus que nós servimos para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, queridos? Então descanse no Senhor. Porque lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que a vida e a morte está nas mãos do Senhor. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que é Ele que faz descer a sepultura, e Ele também faz subir dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem o controle de todas as coisas, nós não temos o controle de nada. Nós devemos somente confiar no Senhor, porque Ele cuida de mim e de você para a glória e louvor do nome de Jesus. Querido, nós vemos a palavra de Deus, onde João, querido, que estava preso, manda chamar dois dos seus discípulos. E quando ele manda chamar dois dos seus discípulos, porque João dentro do cárcere vai ouvir falar dos feitos que Jesus estava fazendo, dos milagres que Jesus estava fazendo, das curas que Jesus estava fazendo. Mas João, querido, quando manda chamar dois dos seus discípulos, vem uma dúvida no coração de João. João agora fica meio preocupado, meio duvidoso, porque João estava preso. João agora chama dois dos seus discípulos e diz: olha, vai até ele, pergunta se é ele mesmo ou nós temos que esperar outro. Parece, querido, que João ali tinha perdido a fé e a esperança. Mas quem era João? João era filho de quem? João era filho, querido, de um sacerdote, Zacarias. A mãe dele, Isabel. João, querido, já nasceu debaixo de um milagre, porque a sua mãe era estéril e já avançava em dias, em idade. João, querido, teve um privilégio, o próprio Deus escolheu o nome dele. Não foi a mãe dele que escolheu o nome dele, nem o pai dele que escolheu. Foi o próprio Eterno, o próprio Deus que escolheu João. Porque João, querido, era aquele que Isaías, os profetas falavam dele, voz do que clama no deserto. João Batista, ele foi predestinado. O que é predestinação? É algo que Deus predestinou, que nada mais pode mudar. O diabo não tem o poder de mudar, o mundo não tem o poder de mudar. O que Deus predestinou é como a igreja dele que está predestinada. Pode levantar governo, pode levantar homens poderosos, pode levantar o inferno, pode levantar tudo. A igreja do Senhor, ela já está predestinada ao encontro dos céus com o Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 8, versículo de número 34, o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu e ressuscitou, e está à destra de Deus, e Ele intercede por mim e por você. Nós temos um Deus que intercede por mim e por você. Então, querido, quem era João? João, que ele era primo de Jesus. João, que ele sabia para que ele veio.
João, ele veio para abrir o caminho para o Senhor passar. Se você pegar em Mateus capítulo 3, você vai ver que Jesus vai até João para ser batizado. E quando Jesus chega até João para ser batizado, João olha para ele e diz: eu ficarei ser batizado por ti. E Jesus disse: é para que se cumpra a palavra. E quando Jesus, querido, é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, querido, João que está ali, meus pastores, vê o Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea de uma pomba. João agora vai ouvir também a voz do Senhor no céu dizendo: este é meu filho amado em quem eu comprazo. João, querido, é aquele que diz: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem de mim, eu sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele batizará vocês com fogo. João, querido, vê os milagres de Jesus. João vê o céu se abrir. João, querido, ele agora vai mostrar o caminho para as pessoas, dizendo: olha, aquele que vem de mim, querido, como sou digno de apaixonar, ele batirá vocês com fogo. João, querido, era um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. Quem era João, querido? João era um profeta que não teve, meus pastores, a oportunidade de ter família. João não teve a oportunidade de ter uma esposa. João não teve a oportunidade de chegar cansado do trabalho, de chegar cansado e entrar dentro da sua casa. O seu filho está ali esperando ele, dizendo: papai, como foi o seu dia? O seu dia foi bom? Como foi? Como meu filho me recebe? Todas as vezes que eu chego dentro da minha casa, o meu filho de 11 anos corre na minha direção. E sabe o que ele fala comigo? Papai, como foi o seu dia? Foi bom? E ele me dá 3 vezes, depois volta para brincar. João não teve a oportunidade de ter uma esposa, de ter uma família, de sair, não. Mas João, ele sabia para que ele veio. João não veio para receber glória. João não veio, querido, para sair nos jornais. João não veio para ser aplaudido. João não veio, querido, para ser um homem, para ser reconhecido neste mundo, não. João, ele entendia que ele veio para um propósito. Para o propósito de João era abrir somente o caminho para Jesus passar. Por isso, em João capítulo 3, versículo 30, João disse que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João estava dizendo, meus pastores? João estava dizendo: ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Ele tem que crescer nessa noite, porque quando o Pai Jesus crescer na nossa vida, a glória dele vai ser derramada sobre esse lugar. Glória a Deus. João Batista disse: ele cresça e eu diminua. João Batista agora vai para o deserto. E deserto não é para lugar, não é todo mundo que quer ir para o deserto. Porque no deserto não tem tudo aquilo que a gente quer. No deserto, às vezes, querido, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. No deserto, querido, você não vai ter muitos amigos, meus pastores, batendo no seu ombro dizendo: eu estou contigo, eu estou com você nessa luta. No deserto, muitos vão embora, porque no deserto é lugar de aprovação, é lugar de faculdade, é lugar que Deus nos forja, é lugar que Deus prepara crente, prepara homens e mulheres de Deus. No deserto, querido, não é todos que vão com você no deserto, mas aqueles que vão com você no deserto, você abraça ele, guarda ele, porque são homens valorosos, mulheres valorosas, querido. Então João Batista vai para o deserto. E quando João Batista no deserto, sabe qual é a pregação de João Batista agora? A pregação de João Batista é uma pregação que não vai agradar as pessoas. A pregação de João Batista, eu acho, meu pastor, que nem todas as igrejas iam convidar ele. Não, você prega muito duro. Se João Batista, que ele tivesse hoje nos nossos dias, eu acho que ele já estava preso de novo. Ele estava numa prisão, porque João Batista, ele não avisava ninguém, ele não tinha compromisso com o homem, ele tinha compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, querido, nós não temos medo de falar a verdade. Nós falamos porque quem ama corrige, quem ama fala a verdade, quem ama conduz, quem ama ensina, quem ama não passa na cabeça. É você chegar: eu te amo, mas o caminho é esse. Eu te amo, mas o que você está fazendo não é a verdade. É a pregação de João Batista. Como é que João Batista pregava? Raça de vida. A pregação de João era sempre trazendo o povo ao arrependimento, era denunciando o pecado.
E João Batista, quando vê Herodes passar, sabe o que João Batista vai dizer? Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele vai denunciar agora o pecado de Herodes. E agora vai nascer uma ira no coração daquele homem. E a Bíblia diz que João agora vai ser preso. E quando João agora está preso, vem dúvida. Como que pode vir dúvida no coração de um homem que foi predestinado? Como pode vir dúvida no coração de um homem que tem uma oportunidade de batizar, ver o céu aberto, ver a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ver o Espírito Santo? É forte, Deus! Querido, entenda algo nessa noite. Nós não somos diferentes de João Batista. No momento de luta, dificuldade, quantas vezes queremos voltar para trás? Quantas vezes na caminhada olhamos e dizemos: Senhor, por que isso? Por que tantas decepções? Por que tantas traições? Às vezes queremos voltar para trás, mas é o Espírito Santo que está selado em você, que diz: continua marchando, porque a obra que eu coloquei na tua mão tem que ir até o fim, tem que ir até o fim. Pregue a palavra até o fim. A obra que colocou nas tuas mãos foi Deus. Continua. Quando vem enfermidade, esquecemos que Deus está no controle. Quando vem a perda, esquecemos que Deus está no controle. Eu me lembro dos pastores que eu estava na igreja, numa cruzada que nós estávamos fazendo na igreja. E tinha uma pastora pregando. Quando a pastora estava pregando, ela olhou para mim e disse: pastor, Deus falou comigo que vai recolher um jovem. E Deus disse que é o Senhor que vai ligar para mim para falar quem é esse jovem. Quando ela falou aqui, eu olhei para minha esposa e falei assim: é o nosso filho que o Senhor vai recolher. E ela falou: não. Eu falei: é o nosso filho que Deus vai recolher. Isso, o congresso, a cruzada foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, Deus recolheu o meu filho de 19 anos. E no dia do culto fúnebre, querido, muitos pastores amigos chegou e falaram assim: pastor, deixa eu fazer o culto fúnebre. Eu falei: não, quem vai fazer eu. E no dia do enterro, sabe o que eu li? Aquilo que João falou: o Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está preparado para servir o Senhor? Você está preparado para continuar, para dizer não para o mundo, mas para servir o Senhor, adorar o Senhor? Porque agora, Deus, filho, nós estamos num momento de mudança, de paz, mas no momento de guerra você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sou uma criança de 4 anos e não sabia de nada. E a família chorando, minha mãe chorando, desespero, pessoas chorando, e não saiu uma lágrima de mim. O meu choro era por dentro, eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser forte naquele momento, conduzir. Você sabia que às vezes os pastores sobem, querido, aqui e pregam, faz você rir, faz você gritar, faz você dar glória a Deus, mas às vezes está chorando por dentro. Querido, Deus toma uma criança de 4 anos e aquela criança vem na direção e aquela criança diz: ele não morreu na hora. Ele lembrou da palavra do Senhor e o Senhor veio, tomou, levou para si. Querido, o que eu quero dizer: Deus nunca perdeu e nunca vai perder. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Não importa como vai terminar a nossa vida, o importante é que eu e você temos que continuar até o fim, para a glória e o louvor do nome dele, para todo sempre, em nome de Jesus. Então, querido, quando os discípulos de João chegam até Jesus e dizem: olha, João manda perguntar para o Senhor que se é o Senhor mesmo ou não devemos esperar outro. Ah, querido, sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não foi essa: olha, vai lá ver João diz, ele desviou, ele está desviado, ele perdeu a fé, perdeu a esperança. Não, Jesus disse: fica um pouquinho aqui comigo. E Jesus agora vai começar a curar, Jesus vai começar a ressuscitar pessoas, Jesus vai começar a transformar. Depois que Jesus faz tudo isso, Jesus chama os discípulos de João e diz: vai até ele e diga para ele que eu estou curando, que eu estou salvando, que eu não entendo nada. Os discípulos de João agora voltam e vai até João e diz: João,
está salvando. Aí João entende que ele é o Messias, e João agora diz: minha hora é chegada. E a Bíblia diz que João entrega a morte, mas não perdeu a fé e a esperança. Ele crê que nós estamos vivendo tempos difíceis. Vai vir tempos difíceis, querido. A mão nós temos que estar firmados dentro dessa palavra. Vai vir tempos difíceis na igreja do Senhor, a qual muitos vão voltar para o mundo, porque não suportarão as previsões, não suportarão as lutas e as dificuldades, mas aquele, como Jesus disse em Mateus 24, versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo para a glória de Deus. Eu e você devemos perseverar. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus diz: orar sem cessar e sem desfalecer. Ora cada dia, todo tempo. As maiores batalhas que nós vamos vencer é de joelho, querido. As maiores batalhas, meus pastores, é quando nós dobramos nosso joelho e dizemos: Deus, o Senhor é grande, eu sou pequeno, o Senhor é forte, eu sou fraco, mas a tua palavra diz que no Senhor eu sou mais do que vencedor. Essa é a fé e a esperança que faz eu e você nessa noite prosseguir caminhando, adorando, louvando, buscando o Senhor. É o Deus de Abraão, querido, que pega na minha mão, na sua mão e diz: continua para a Depois que João é morto, a Bíblia diz que os discípulos de João chegam até Jesus e vai falar para ele: aquele que você ama, aquele que o Senhor diz que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João, ele acabou de morrer. Sabe qual foi a resposta de Jesus quando ele ouve essa notícia? Ele não entrou para dentro do quarto deprimido para se eu perder a batalha. Não, Jesus disse: é necessário nós continuarmos. E Jesus agora, querido, ele vai preparar os seus discípulos. Ele vai chamar Pedro em particular, junto com os apóstolos, e disse: é necessário eu padecer, é necessário eu sofrer, é necessário eu ser entregue na mão dos pecadores. A Bíblia diz que o diabo agora vai usar a boca de Pedro, vai dizer: Senhor, tadinho de ti, essas coisas não te acontecerão. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve aquilo, Jesus repreende não Pedro, mas o diabo que falava na boca de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus vai ser entregue na mão dos pecadores. E quando Jesus é entregue na mão dos pecadores, a Bíblia diz que Jesus passa pelo processo que todos nós sabemos, de sofrimento e humilhação. Só que na cruz do Calvário, Jesus vai nos dar agora três coisas, e essas três coisas que eu quero finalizar na mensagem. A primeira coisa que Jesus vai nos dar na cruz do Calvário, querida, a primeira coisa que Ele vai nos dar na cruz do Calvário é a graça. E que graça é essa, querido? É a graça que nos dá o direito de nós adorarmos e louvarmos o nome dele. Graça é favor não merecido, nós não merecia, mas Ele pagou o preço por toda a humanidade. Ele agora na cruz do Calvário, querido, Ele vai nos dar a graça. Por isso que hoje eu e você estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. E para você entender um pouco que é essa graça, vamos ver que o nosso pastor, ele decide de dar 50 mil para uma família que está passando por um momento difícil. Aí no outro dia chega alguém, o pastor diz: pastor, o senhor sabe o que o senhor fez? O senhor deu 50 mil para aquela família, mas aquele homem é beberrão, aquele homem é mentiroso, aquele homem é enganador. Sabe qual vai ser a resposta do pastor? O pastor vai dizer que quem era os 50 mil não era meu. Eu decidi, não porque ele era bom, eu decidi dar os 50 mil para isso é graça. Jesus não nos deu a graça porque nós era bom, porque nós era melhor do que as pessoas. Não, Ele nos deu a graça para que hoje eu e você nessa noite pudesse adorar, louvar e glorificar o nome dele. E ele dizer: bendito seja do Pai, do Rei de todo o universo. Jamais o teu reino terá fim. É esse Deus que nós adoramos. A graça de nós estarmos aqui, querido, louvando e glorificando e adorando o nome do Senhor. A segunda coisa que Jesus nos dá na cruz do Calvário, quando Ele está ali, querido, ali para ser entregue, para ser morto. A Bíblia diz que o véu agora vai se rasgar. E o véu rasga, querido. E hoje eu e você temos o direito de entrar dentro do santo lugar. Hoje nós temos o direito de chegar dentro da casa de Deus, que não era permitido. Era só o sacerdote naquela época. Hoje o véu rasgou. Hoje eu e você podemos adorar. Dentro da tua casa você adora. Aonde você estiver você adora. Aonde você estiver você pode adorar o nome do Senhor. Está trabalhando, adora. Está trabalhando, adora o Senhor.
Ora ao Pai, porque em secreto Ele vai te ouvir, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. O negócio sabe o que é? Porque às vezes, igreja, nós colocamos problemas, muitas vezes no vizinho que não pode nos ajudar. Colocamos muitas vezes problemas na rede social. Nós somos da uma luta, vamos lá e botamos um pouco triste, estou desanimado. Mas quando você perder as forças, entra dentro do teu quarto, começa a orar no nome do Senhor, pois a Bíblia diz que Ele renovará a tua força como a águia. A terceira coisa que Jesus nos dá na cruz do Calvário, quando Ele diz: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Romanos capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas pela morte do seu Filho, pelo seu sangue, Ele nos reconciliou para a glória e louvor do nome dEle. Na terceira coisa que Jesus nos deu, sabe o que foi? A justificação. O que é a justificação? É algo que eu e você jamais conseguiria nos justificar dos nossos erros, nossos pecados, por palavras diante de Deus. Chegar diante do Eterno dizendo: Senhor, me perdoa pelo meu erro e isso aqui. Jamais Deus vai nos perdoar, querido, porque nós não temos o poder de nós mesmos nos justificar, mas é o próprio Jesus que nos justificou pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Por isso agora eu entendo o que Paulo vai dizer na carta de Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele diz: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Acabou. O inferno não pode separar você mais de Deus. O inferno não pode parar você de adorar, de louvar o nome do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre a igreja, porque Ele nos justificou pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Por isso que hoje eu e você podemos adorar. Não tem aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 33, quando ele diz: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem pessoas que pensam ali, meu pastor, quando Deus fala para Paulo: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É se alguém falou de você: não, isso é fichinha. Alguém julgou você: não, isso é fichinha. Alguém falou mal de você, querido: isso é fichinha. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo está dizendo que o inferno ouvir. Paulo está dizendo: o diabo não pode mais te condenar, o pecado não tem mais poder para te condenar. É isso que a palavra está dizendo. Quem nos justifica hoje é Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa é a terceira coisa que Jesus nos deu. E a Bíblia diz que quando Jesus entrega o Espírito dele, Jesus agora vai ser morto. Jesus agora morre. Mas no terceiro dia Jesus vai ressuscitar. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11, se você ler lá, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desceu para retirar a pedra para Jesus ressuscitar. Sabe o que me mexe comigo, meu pastor? Porque se o Senhor reuniu nós tudinho para falar algo que o Senhor ia fazer, quem tinha que estar lá no dia para ressuscitar, no dia que Jesus ia ressuscitar, eram os apóstolos. Porque Jesus falou para eles que era necessário padecer sem entregar aos pecadores, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no meio do peixe, importava que o Filho do Homem ficasse 3 dias no centro da terra, mas eles não creram. A Bíblia diz que todos se escandalizaram e foram embora. Pedro, querido, quando viu Jesus ser arrastado de longe, e uma mulher chega a ele e diz: tu anda com ele, tu fala com ele, ele diz: tu é doido, eu nunca vi esse homem, eu não quero esse homem. Queridos, Pedro andou sobre as águas, de Pedro viu as transfigurações, e a Bíblia diz que ninguém estava no sepulcro senão os guardas. A Bíblia diz que quem teve o privilégio de ver Jesus ressuscitar, sabe quem foi? Os próprios guardas. Pois a Bíblia diz que quando o anjo veio, os guardas caíram como morto. A Bíblia diz que os guardas, levantando em si, foram até o sacerdote fariseu dizendo: olha, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que o diabo entrou no coração daqueles fariseus, daquele povo, dizendo: vamos dar muito dinheiro para os
os guardas, para quê? Para eles contar uma mentira, dizendo que Jesus não ressuscitou, mas os seus discípulos vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que Maria, as duas Marias, vai até o sepulcro, quando chega lá, vê a pedra retirada e começa a chorar. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita, vai até Maria e diz: vai até os meus irmãos. Sabe como é que Jesus chamou os apóstolos? De irmãos, de discípulos, de filhos. Diga para eles até a Galileia, porque eles me verão. E a Bíblia diz, para nós finalizarmos agora, a Bíblia diz que Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai permanecer um período de 40 dias, fazendo o quê? Treinando, justificando força para os apóstolos, preparando a sua igreja, preparando o seu povo. Jesus agora está atrás de Pedro. E quando Jesus chama Pedro, Jesus diz: Pedro, tu me ama? Pergunta 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro se entristece. E Jesus diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. E a Bíblia diz que agora Jesus vai falar como Pedro vai morrer. Jesus diz: Pedro, olha, vão te amarrar, vão te levar para um lado e para o outro, você não terá mais direção, mas continua firme. E a Bíblia diz, não é a Bíblia, mas a história diz que Pedro, ele foi crucificado, e a história diz que quando Pedro foi para ser entregue à morte, para crucificar, porque ele diz que não era digno de morrer como Jesus, mas me crucifica de cabeça para baixo. E a Bíblia diz, querido, que os guardas saíram ali naquela cidade dizendo: ele não ressuscitou, ele não ressuscitou. E Jesus prepara na sua igreja. E por que Jesus não foi atrás dos guardas? Por que Jesus já falou para pensar? Uma vez eu perguntei para Jesus: Senhor, por que o Senhor foi atrás dos apóstolos, da igreja, e não foi atrás dos sacerdotes fariseus? Aqueles que estavam mentindo contra o nome do Senhor, dizendo que o Senhor não ressuscitou. Por que o Senhor não foi lá? Sabe qual a resposta de Jesus? Jesus não tem que dar satisfação para o diabo nem para o mundo. Jesus dá satisfação para a igreja, para o povo dele. A Bíblia diz que nada acontece antes Deus não falar com os seus profetas. Deus não tem obrigação com o mundo. Deus cuida da igreja dele, do povo dele, dos filhos dele. Deus cuida de mim, querido, de você, para a glória do nome dele. Então continua firme para a glória do nome de Jesus. Porque hoje eu e você temos o direito de adorar e louvar os nomes do Senhor para todos sempre, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio, querido? Só se tiver alguém no nosso meio que está doente, está enfermo, se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar. Vamos orar por cura nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém que está com dificuldade de dormir? Pastor, eu estou com dificuldade de dormir. Eu preciso tomar remédio para dormir. Eu estou ansioso, estou ouvindo vozes. Eu estou tendo medo de noite. Se tiver alguém com esse pensamento, venha, porque nós vamos orar e você vai ser liberto para a glória de Deus. Você está com dificuldade, querido, aí de orar, de louvar, de não sentir a presença de Deus. Vem, nós vamos orar com você, Deus vai te renovar nessa noite pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Querido, deixa eu falar com a igreja: Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Deus ainda levanta pessoas de cadeira de roda. Deus ainda cura câncer. Lá na igreja Deus curou 3 pessoas de câncer. Deus curou uma mulher que ela foi tratada com metástases. Eu estava em casa e Deus falou comigo: vem com o óleo ungido que virá de Israel. E Deus falou comigo: onde está o óleo de Israel? Eu falei: está lá dentro. Deus disse: pega aquele óleo e distribui na igreja, porque eu vou repreender o espírito de morte e vou curar nessa noite. Cheguei na igreja, querido, Deus enviou pessoas que estavam com câncer. E eu não sabia. E eu falei que então o copinho levou. Na segunda-feira tinha uma mulher que ia fazer cirurgia, porque ela estava com câncer, ela estava no estado terminal, metástase. E o médico pediu para tirar um tumor. E quando o médico abriu ela, quando o médico abriu, viu que não tinha mais nenhum tumor, e o médico entendeu o que tinha acontecido. Era minha vizinha, mora lá no cercado. Deus curou ela do câncer, metástases, querido. Porque Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O negócio é que às vezes as pessoas já deixaram de acreditar que Deus pode curar, que Deus pode mudar. Então, pela fé, você que é diante desse altar, pela fé, em nome de Jesus, você vai fechar seus olhos, nós vamos orar nesta noite. Você vai colocar a mão, você que vai enfermo, você está enfermo
enfermidade. E se você tem dificuldade de dormir de noite, ansioso, depressão, você vai colocar a mão no seu coração, no nome de Jesus. E nós vamos orar por clamor ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Pai, é no teu nome, Senhor, que nós estamos aqui reunidos. Meu Deus, é no teu nome, meu Pai, que nós clamamos o Senhor nesta noite. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, glorifica o Senhor teu nome mais uma vez neste lugar. Meu Deus, como vidas vêm aqui, dando testemunho, Senhor, do teu poder. Pai, no nome de Jesus, Senhor, vai tocando em cada vida nesta noite. Aqueles que estiverem enfermos, Senhor, aqueles que sentem dor na coluna, aqueles que sentem cansaço, aqueles que têm uma pressão alta, aqueles, meu Deus, que precisam de uma cura nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai tocando aí, Senhor. Toca, meu Pai, cada vida nessa noite. Espírito de enfermidade, que ouviu nessa noite e ouça a voz de Jesus dizendo para ti: sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade que era nascida da morte, sai em nome de Jesus. Caroço, nódulo, inflamação no corpo, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, Senhor. Vai curando, Pai, vidas nessa noite. Cura teus filhos, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eles possam testemunhar. Meu Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, por pessoas que estão com dificuldade para dormir, pessoas que ouvem voz, mas que me ouvem nessa noite. Meu Deus, vai repreendendo todo espírito maligno, todo espírito de medo, de pavor. Pega algumas coisas agora, sai dessa vida, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vai largando, larga a vida dele, larga a vida dela, vai largando em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda inflamação, todo medo, todo tipo de pânico, todo espírito de derrota, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, toca, Senhor, glorifica teu nome, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, sai, vai sair todo medo, todo pavor, toda angústia, toda depressão, todo espírito do pânico, toda derrota vai sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando, Pai, em cada vida nesta noite. Toca, Senhor, pelo teu poder. Toca, meu Pai, em nome de Jesus. Eu reivindico, Pai, o sangue de Jesus nessa noite. O sangue de Jesus, meu Pai, que tem o poder de quebrar cadeias. O sangue de Jesus, meu Pai, que tem o poder de curar vidas, que tem o poder de tirar da depressão, que tem o poder de tirar do medo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu reivindico o sangue do Cordeiro sobre essas vidas que estão aqui, meu Pai, sobre essas vidas que vieram, meu Deus, diante do altar, meu Deus, que vieram tempo novo, tempo de crescimento, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma a tua igreja, toma teu povo, toma teus filhos, meu Deus amado, Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, essas vidas, meu Senhor, que vieram diante do teu altar, vão ser pessoas diferentes, pessoas curadas, pessoas renovadas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, e receba a tua libertação, a cura, o renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória. Toma eles,
prosperar você. Na mesma medida que ele crescer, vocês crescerão. Na mesma medida que ele florescer, vocês florescerão. No mesmo medida que essa igreja vai crescendo, vocês crescerão para a glória e louvor do nome de Deus. Então a unção que vocês honrar é a unção que Deus vai prosperar, louvar para baixo de uma maneira poderosa, para a glória e louvor do nome de Jesus. E as palmas bem fortes, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada. Que Deus venha abençoar o pastor Fábio e toda a sua família, sua casa. Eu quero agradecer novamente a cada um que esteve aqui hoje, tá? Agradecer os meninos, Som do Reino. Obrigada pela vida de cada um de vocês que puderam vir aqui hoje. Eu gostaria de convidar aqui Amanda, Lucas, Thaís, Horácio, Dona Nilza, Joaquim, Presbítero Márcio, Júnior, Graça, Tamara, Luana, tem mais pessoas do grupo, irmãos, mas não puderam estar aqui hoje, amém? Esse pessoal aqui foi o que Deus levantou, né? É o grupo Ajudando Vidas, que Deus colocou esse projeto no nosso coração.